E aí, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando todo o processo para a construção de uma página aqui dentro do Elementor, desde a parte da estruturação até a parte do design, a finalização, formato computador, formato celular, tudo para ficar super claro e facilitado aqui para você. Fechou? Eu gerei aqui no ChatGPT um, uma copy só para exemplo para essa aula aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a estruturação de uma página de vendas, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente vai ter ali a primeira parte, a primeira dobra, que é a headline, é onde que vai ter ali o nosso título principal da página. Depois, aqui é a estruturação que a gente faz, logo em seguida já vem os depoimentos para ser uma quebra de objeção. Depois, a questão ali das quebras de objeções mesmo, comentando, quebrando objeções que a pessoa pode ter. Depois, a questão dos módulos. E também o para quem é esse curso, isso é uma parte muito interessante. E aí, por ser uma página de vendas, a gente vai ter ali a questão do preço. E por fim, perguntas frequentes. Então, a gente vai seguir basicamente essa estrutura. E a gente já vai começar agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do nosso Elementor vai ser clicar aqui no mais, Flexbox e clicar essa setinha aqui para baixo. E aí ele vai criar esse container para a gente. A gente vai vir aqui, eu vou definir uma altura de 850, que basicamente é o que geralmente eu uso. E aí, tudo que eu for fazendo aqui eu vou tentar comentar, mas se eu não comentar, é só reparar aqui no que eu estou fazendo e aí vocês já vão entendendo. Então, vou vir aqui em avançado, vou desmarcar essa chavinha aqui, porque com essa chavinha marcada, percebam que fica essa margenzinha pequenininha aqui, né? Na verdade é o preenchimento. Então eu vou remover. Eu tenho mania de sempre ir clicando em atualizar. Para caso, vamos supor, né? Já aconteceu já da internet cair no meio do projeto, ou já aconteceu do Elementor bugar no meio do projeto, então eu já faço isso para garantir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui em caixa de imagem e selecionar o primeiro elemento aqui nosso. E por que caixa de imagem? Porque a caixa de imagem ela já tem três elementos dentro de um só, que é imagem, título e texto. Se eu for colocando esses elementos separados, a página ela vai fazer uma leitura separada de um de cada. Aqui ela faz uma leitura e já entende esses três elementos. Isso daqui ajuda na hora da otimização. Então vamos trocar aqui para pixel, colocar 525 que meio que é uma medida padrão. Eu vou trocar esse fundo aqui porque a nossa página vai ser bem estilo é, digital, né? Bem no estilo infoproduto e tal. Então, vamos colocar esse fundo preto já pensando nas imagens que a gente pode gerar depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar uma fonte aqui. Eu vou colocar um tamanho de 40. Já vamos colocar esse texto já para ver se 40 vai ficar bacana. Então, já copiei o texto. E olha o nosso título aqui. Ele é um título que ele ficou um pouco grande, então vamos diminuir aqui, vamos ver. Aqui, 36 está ótimo. Eu vou tirar essas iniciais aqui em maiúsculo, porque não tem necessidade. Então, vamos remover aqui de todos. Marketing digital, posso deixar. E aqui, poucas semanas. Beleza, agora sim, vamos estruturar aqui, vamos deixar branco inicialmente. Eu vou fazer tudo com branco, preto e tons de cinza. E na hora do design a gente realmente vai se importar com isso e vai adicionar da forma que a gente quer. Então, deixa eu ver aqui um tamanho de fonte que me agrade totalmente. Eu acho que aqui. Deixa eu ver, domine. Tanana. Aqui pode ser. Então a gente vai trocar aqui para branco. Vamos copiar aqui a sub-headline. E perfeito. Agora vamos trocar aqui o texto também. Então, vamos configurar tudo isso daqui já para ficar totalmente correto e a gente não ter nenhum problema depois. Então, deixar nesse 1.5. Ó, eu vou ser sincero que essa headline está me incomodando. Então, bom, eu troquei aqui a headline porque ela estava me incomodando muito pela questão do tamanho dela. Eu gostaria que ela se encaixasse aqui de uma forma mais perfeita. Assim me agradou bem mais.
Então, vamos só trocar aqui. Eu não sei por que que ele sempre manda com essas iniciais todas maiúsculas, né? Então, vamos trocar isso daqui. Marketing digital eu ainda vou deixar com a primeira maiúscula e comprovadas perfeito. Agora vamos só diminuir um pouquinho o peso dessa fonte aqui de baixo e o tamanho dela. Perfeito, é isso. Então aqui a gente já consegue visualizar a primeira estruturação que a gente fez. Então imaginem que aqui é um logo, o título e o subtítulo. E agora ficou faltando somente um botão. Então vamos adicionar aqui um botão. E lembrando, a gente vai fazer, a gente só vai adicionar o botão aqui e a estilização desse botão a gente vai fazer depois. Então eu vou colocar aqui, quero adquirir agora. Beleza. Vamos colocar aqui um ícone também, um ícone de seta, só para a gente depois fazer um efeito bacana aqui nele, jogar para cá, beleza. Vamos deixar aqui já com preenchimento, raio da borda. E vamos aumentar um pouquinho esse botão aqui. Vou colocar 400 talvez. 350 tá ótimo. Vamos centralizar aqui, aliás, e aqui. Beleza. Vamos aumentar um pouquinho aqui, só para ficar um pouquinho maior e perfeito. E agora vamos colocar o mesmo tamanho de fonte aqui que a gente tinha adicionado ali embaixo, negrito e aqui. Perfeito. Então percebam que a gente vai estruturando aqui a página aos poucos, né? A gente vai fazendo, ó, eu já tinha colocado 350, não gostei, já alterei, então beleza. Vamos dar um espaçamento maior aqui também e clicar em atualizar. Então a primeira parte aqui da nossa construção de página foi feita. Agora a gente vai ir para os depoimentos. Então eu vou colocar o mais aqui, colocar pode ser para baixo também. E aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Percebam que na primeira dobra eu fiz o seguinte, eu defini um tamanho. Por quê? Eu tô pensando que eu vou fazer uma imagem. Eu construindo uma imagem com um tamanho definido vai ser muito mais fácil para eu mesmo depois editar e fazer da forma que eu quiser. Já essa daqui eu não vou colocar uma imagem de fundo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um preenchimento aqui para ele ficar da forma correta. Então, vamos pegar a mesma cor aqui e adicionar a mesma cor aqui na segunda parte. Então percebam que aqui eu coloquei um tamanho definido e aqui eu coloquei esse preenchimento, que é esse espaço aqui, que é onde eu estou definindo para ele, ó, comece após 100 pixels. Então ele vai começar após 100 pixels. Então dessa forma a gente consegue ter um espaçamento bacana e como eu não vou colocar uma imagem de fundo, eu não preciso ter o tamanho exato. Então, vamos simular aqui como se fosse a parte de depoimentos. Então, vou colocar o título aqui, lembrando, por que que aqui você colocou caixa de imagem e aqui título? Porque aqui, literalmente, eu só vou querer só esse elemento. Então, eu só vou utilizar ele. Então, vamos adicionar aqui Sora também. Vamos ver quanto que tá aqui de 38. A gente vai adicionar aqui também um valor menor, né? Porque ali é o título da página, vamos dizer assim, então ele tem que ter um destaque maior. Aqui, como já é outra parte, a gente pode deixar 30, por exemplo, e diminuir. E aqui a gente vai colocar depoimentos. Beleza. E aqui logo em seguida, depois de depoimentos, a gente vai colocar um carrossel de imagem. Pensa, a gente vai colocar aqui imagens passando de um lado para o outro. Então, por isso que é o carrossel de imagem. Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu poderia simular. Eu acho que dessa forma aqui talvez vai ficar bacana, ó. Eu vou adicionar esses três aqui. Vamos deixar assim por enquanto, só para simulação. Então, vamos vir aqui em imagem, espaçamento personalizado. E vamos alterar a cor aqui também, pelo menos por enquanto. Deixar tudo branco. Aqui só diminuir um pouquinho. E aí, os depoimentos também já foram finalizados. Então, a nossa página está tomando forma. Se eu colocar aqui para visualizar, a gente vai perceber que a gente tem aqui a primeira parte e já temos os depoimentos, está ficando bem bacana. Agora vamos para a parte de quebra de objeções.
Essa parte de quebra de objeções a gente pode fazer de várias formas. Só que eu vou fazer com uma estruturação aqui que eu estou pensando, que é a seguinte. Então, aqui, vamos já copiar essa parte aqui e colar aqui, ó. Cliquei com o botão direito aqui, copiar, botão direito, colar estilo. A gente já consegue ter essa visualização bacana e essa cópia rápida de uma estruturação parecida com a de cima, porque é o que eu queria. E aqui, como que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma visualizada aqui geral nos elementos, porque a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Quebra de objeções. Então aqui, ó, você pode estar pensando, vamos começar dessa mesma forma. Então eu vou copiar aqui, colar. Você pode estar pensando. E aí a gente vai começar a estruturar. Então, vamos fazer com caixa de imagem também. Eu vou voltar aqui, vou clicar em copiar. Eu vou colar aqui. E aí aqui a gente vai trocar para padrão. Vamos vir aqui e trocar aqui para ele ficar para a esquerda. E aí a gente tem essa visualização melhor. Então aqui a gente vai trocar para 30 também, que é o tamanho que a gente adicionou ali. E aqui 16. E aí, vamos ir fazendo aqui, ó. Eu vou copiar e colar o que eu tenho gerado aqui. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. Vamos ver se a gente consegue deixar centralizado? Perfeito. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou dar um espaçamento maior aqui. E, basicamente, é isso. Agora a gente vai duplicar isso daqui. E aí, aqui a gente tem a nossa parte de quebra de objeções. Então, percebam que, para a gente fazer essa página de vendas aqui, é muito tranquilo, é muito sossegado, assim. A gente não tem questão aqui de dor de cabeça, porque o Elementor, ele traz essa facilidade enorme pra gente. E o Elementor, ele todo dia, assim, todo dia exagerando, mas toda semana, todo mês, ele é atualizado e cada vez fica mais facilitado para a gente construir as nossas páginas. Então percebam que aqui eu já tenho a parte de quebra de objeções, ela ficou super interessante, super bacana. Vamos pegar aqui e vamos ver se a gente faz um efeito para ele ficar um pouco menor. Eu vou testar, estou testando aqui ao vivo com vocês. E se eu não gostar, eu simplesmente não faço. Então é bem tranquilo. Eu tenho esse controle total. Ó, basicamente estou vendo aqui que não vai ficar bacana, vamos deixar padrão mesmo, que ele fica ocupando uma maior parte aqui da nossa página e vamos dar uma visualizada para ver, ó, ó, percebam que a gente já tem aqui a primeira parte da nossa página, questão de depoimentos, agora a questão das quebras de objeções e percebam como que tá ficando super bacana. Então, vamos dar uma estilizada, eu vou dar uma estilizada nisso daqui, eu vou pegar essa parte, vou diminuir aqui para ela ficar exatamente aqui alinhada, ó, porque percebam que tem esse espacinho aqui que ficou exatamente alinhado. A gente vai utilizar essa para dar esse espaçamento e a gente vai colocar uma borda aqui só para ficar um pouquinho mais interessante. Então, vamos colocar aqui uma cor na borda e definir um raio nela. Então, ele ficou com essa linha bem fraquinha, mas só para a gente ter uma demarcação aqui e ficar bem bacana. Então, percebam, eu vou dar até um Ctrl Z para mostrar, percebam que em vez de eu ter que entrar no outro objeto, que é igual, eu posso vir aqui nesse, clicar aqui em copiar, clicar com o botão direito no outro e colar estilo, a gente já tem essa cola das propriedades, né? Eu copiei as propriedades ali de borda e já colei para o outro de uma forma super rápida, super bacana. Então, continuando a nossa aula, a gente vai para a parte de módulos. Para a parte de módulos, eu acho que é interessante a gente fazer com imagem, principalmente no marketing digital. Nessas questões, a gente utiliza muito a parte visual, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui com capas, né? Capas dos módulos que a gente vai ter. Então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu já vou clicar aqui em copiar, vou excluir essa seção aqui, vou colar a mesma seção ali que a gente fez, já pensando que a gente vai adicionar aqui módulos, então pensando que esses cards vão ser módulos depois que eu vou construir na hora que eu for fazer o design. Então isso a gente já fica bem tranquilo também. Então, vamos para a próxima seção, clicar aqui
para baixo também, porque não é uma regra, não precisa ser todos para direção para baixo, mas é a forma que eu estou querendo fazer aqui. Então, é a forma que eu estou buscando a estruturação. A gente agora vai fazer para quem é este curso. Então, a gente já pode fazer da seguinte forma. Vou copiar aqui esse título também, vou colar aqui e vou digitar aqui, para quem é esse curso. Então, a gente vai utilizar um widget de lista de ícones. E por que a lista de ícones, né? Porque a lista de ícones ela traz essa facilidade da gente só ir duplicando aqui e já ter vários elementos dentro aqui do próprio widget, né? Então a gente tem vários elementos dentro de um só widget. Então a gente fica tranquilo. E widget que eu falo são as ferramentas aqui. Eu peguei essa mania de chamar de widget, que era. É o que aparece aqui, né? Pesquisar widget. Mas são as ferramentas, né? Que a gente tem aqui à disposição da gente. Então a gente já vai trocar aqui a questão dos textos. A gente vai colocar aqui, por exemplo, Sora também. 16 e dar esse espaçamento aqui para ficar bem bacana. A gente vai deixar branco. A questão do ícone, eu acho que eu vou aumentar um pouco e eu vou deixar ele verde. Mesmo que eu falei que eu ia ali estruturar primeiro para depois ir colocando a cor, mas aqui é rapidinho, então não tem o menor problema. E a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui em atualizar e aqui a gente tem 4 questões aqui. Então eu vou copiar as 4 e vou ir copiando e colando um por um. Então, vamos copiar aqui e colar. Copiar e colar. E copiar e colar a última também. Então vamos clicar em atualizar e já vamos deixar editado aqui. Aqui em estilo eu vou dar um espaçamento de 40 para ele ficar bem espaçado mesmo, até 60 na verdade. E não vou adicionar esse divisor. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso daqui para estruturar na parte do design e aí lá vocês vão entender certinho como que vai ficar essa estruturação. Então, por enquanto eu vou deixar dessa forma, eu vou clicar em atualizar e a gente já vai passar para a parte do preço. Antes, deixa eu só dar um espaçamento aqui, também de 32. Por enquanto é o que a gente precisa. Então aqui, a parte aqui do preço é uma parte que eu gosto de mudar as cores, né? Então eu vou deixar. Percebam que a gente foi fazendo tudo com a cor preta. Eu vou deixar a parte das cores com uma cor branca. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos adicionar aqui um container aqui. E aí a gente vai ir estruturando da forma que a gente quer. Então, vou colocar aqui 32, por exemplo. Vamos pegar aqui essa mesma caixa de imagem e colar aqui. A gente vai trocar as cores. Perfeito. E a gente vai trocar aqui para padrão. E a gente vai centralizar isso daqui tudo. Então, o que eu estou pensando já no futuro ali, vamos dizer? O ícone, eu vou adicionar aqui também o mesmo ícone. E aqui vai ter a continuação dos textos. Então, o ícone da nossa página, eu vou repetir ele aqui. Então, eu já estou pensando nisso no futuro, vamos dizer assim. Então, vamos copiar aqui acesso completo ao curso. Vamos digitar aqui. Eu tentei copiar, não estava dando, mas tudo bem. Acesso completo ao curso. E aqui a gente pode fazer o seguinte: eu vou copiar essa questão aqui dos módulos. Isso, vamos fazer dessa forma. Eu vou copiar a questão dos módulos justamente para reforçar para a pessoa tudo que ela vai receber. Então, vamos pegar aqui a questão dos módulos. Vamos copiar. E aqui a gente fez 5, 2, 3, 4, 5. E por fim, módulo bônus. Perfeito. Agora a gente precisa estruturar isso daqui para ficar um embaixo do outro, né? Para ficar um embaixo do outro, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir uma chave aqui, chamar isso de LI.
e aqui no final barra li também. E aqui a gente vai fazer... Agora a gente só precisa estruturar isso para que fique um abaixo do outro, né? E, claro, né, preencher os módulos. Deixa eu preencher os módulos primeiro, porque tá tudo só repetindo. Beleza. E agora a gente só precisa deixar um embaixo do outro. Isso é bem simples, é só a gente usar essa tag BR aqui. Deixa eu copiar e colar para todos. E perfeito. Então a gente tem aqui acesso completo ao curso, todos os módulos ali. E a gente agora vai colocar já a questão aqui do pagamento. Então a gente vai estruturar isso daqui. Deixa eu pegar um título mesmo, pode ser. Aliás, deixa eu já copiar isso daqui e colar estilo aqui. E aí eu só tenho que me preocupar em trocar a cor, porque o estilo, o tamanho do texto e a questão da fonte já está correto. Então vamos deixar assim. E aí aqui a gente vai colocar R$ 297. Então vamos aumentar aqui um pouquinho. E a gente vai copiar aquele botão lá também. Vou aproveitar e copiar o botão e ir colando ele aqui conforme a página for se desenvolvendo. A gente vai colar um aqui e aqui a gente vai colar outro. Perfeito. E agora aqui eu vou colocar uma borda também. O raio de borda de 40, sólido. Vou deixar assim. Vamos ver. Assim ficou muito claro. Perfeito. Beleza, então aqui já está tomando forma. Vamos diminuir aqui isso daqui para ele ficar correto aqui certinho. Vamos deixar aqui com pixels. E maravilha! Agora, por fim, a parte que a gente tem que se preocupar é a questão de perguntas frequentes. E no desktop, basicamente, a estruturação já vai estar pronta. A gente vai ter que se preocupar com a estruturação do celular e, por fim, a gente se preocupa com a estruturação. Aliás, e por fim, a gente se preocupa com o design. Agora eu vou copiar esse título, colar aqui. Vou colocar aqui também perguntas frequentes. Então fiz essa alteração, agora eu vou vir em widget. Vou pesquisar aqui por sanfona, que é o que a gente geralmente utiliza. Olha, já tem esse formato, né, de perguntas frequentes. E aí a gente vai... eu prefiro excluir aqui, porque aí eu configuro tudo em um só, depois eu só duplico e aí ele já fica correto. Eu vou jogar isso daqui para cá, ó, que é esse íconezinho, ele estava aqui, e aí eu vou jogar para cá e esticar para jogar ele lá pro final. E aqui eu vou trocar, porque eu prefiro colocar esse de ângulo aqui para baixo e quando ele está aberto, o ângulo apontando para cima. Perfeito. Então, aqui tem algumas configurações que eu particularmente eu gosto de deixar, que é o primeiro expandido. Então, a primeira pergunta frequente aqui sempre vai estar aberta e as outras vão estar fechadas. E aqui eu vou trocar para 500, que fica uma animação que me agrada mais. Então, vamos preencher aqui já o primeiro, pelo menos o primeiro, e aí depois a gente duplica e altera. Então, vamos vir aqui para estilo. Espaço entre os itens não precisa, distância de conteúdo não precisa, que eu não vou configurar por aqui. Então aqui a gente vai colocar 20. Raio da borda a gente vai remover. Cabeçalho a gente vai trocar aqui a fonte. Então vamos colocar Sora e 20, por exemplo. Tá ótimo. E aqui a gente vai deixar assim mesmo, tudo bem. A gente vai aumentar aqui e vamos colocar todas as cores como branco, pelo menos por enquanto, né?
E questão de conteúdo, a gente só vai colocar aqui o preenchimento, o raio da borda tirar e colocar nenhum. E vamos ver se tá. Aqui ficou uma borda ainda. Eu acho que é aqui da sanfona, vamos ver. Nenhum. Isso, perfeito. Aliás, eu acho que eu vou deixar uma borda assim, inferior e dessa forma, ó, só para ele ficar com essa linhazinha aqui, bem de leve. E aí vamos pegar aqui um título e vamos editar ele, que ele vai ser o nosso conteúdo. Então a gente vai colocar aqui Sora também, 16 pixels, vamos deixar bem leve aqui e aumentar para 1.5 e já colar aqui a nossa primeira resposta. Então agora é simples, ó, a gente vai clicar aqui nessa canetinha, né? Aqui da sanfona, vamos vir aqui em conteúdo e vamos duplicar. A gente tem 5 perguntas frequentes, então a gente duplicou e agora a gente vai colar os títulos aqui inicialmente e depois a gente vai colar os conteúdos de cada título. Por fim, esse. Agora a gente vai colar aqui. E pronto! Agora eu cliquei em atualizar. Vamos clicar aqui para visualizar o que a gente já fez. Então, percebam que ó, a página ela ficou super bacana, essa estruturação. E na próxima aula, lembrando, a gente vai fazer a parte do design, das imagens de todo o nosso material aqui. Então no desktop ela ficou super bacana, ficou ó, super interessante, ficou muito legal mesmo. E ali por fim, perguntas frequentes. Então vamos fechar aqui. E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer pro celular, mas o celular vocês vão ver que vai ser super tranquilo também. Então selecionei aqui o formato celular, né? Modo responsivo, formato celular. Vou aumentar aqui para 400 porque é meio que é uma média dos tamanhos de celulares hoje em dia. E a gente vai fazer o seguinte, clicar com o botão direito, editar container, eu gosto de trocar isso daqui para REM. E aí eu coloco esse tamanho, mas mesmo assim eu vou definir um tamanho aqui. Então primeiro vamos estruturar isso daqui, vamos alinhar ao centro. Vamos vir aqui em conteúdo, a gente vai colocar... Vamos ir diminuindo aqui até a gente ver um tamanho que fica bacana. Ó, 25 ficou legal. E aqui a gente vai deixar 16. Perfeito. E aqui o botão também a gente vai deixar 16. Então aqui, o que a gente pode fazer? Eu quero que esse botão fique um pouco mais para baixo e eu quero estruturar isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é justificar o conteúdo, a gente tem que alinhar ele para baixo e agora percebam que o botão passou aqui da altura do meu celular, então eu vou ter que diminuir esse tamanho aqui. Vamos testar 750, quase 770, perfeito, 770. Pode ser dessa forma. Então aqui fica um espaço para a gente trabalhar nossa imagem e a gente segue uma regra de UI e UX, que é deixar o botão visível na primeira dobra, porque isso é uma coisa que aumenta a conversão. Então a gente já vai vir aqui para a segunda dobra. Vamos trocar aqui para REM. Deixar da mesma forma. E aqui, se lá estava 25, eu acho que aqui eu vou deixar 20, talvez. É, 20, 22, só para não ficar tão pequeno também. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente trocou tudo isso daqui. Aqui a gente vai deixar 22 também. E aqui, como o texto é maior, eu acho que eu vou definir um tamanho para ele ficar cortado assim. E aí eu definindo o tamanho, eu evito que ele se quebre automaticamente. Então eu já defino aqui um layout para ele. Então agora a gente vai estruturar essa segunda parte. 16 a gente vai deixar. Aqui 22 também. Aliás, eu acho que eu vou deixar 20, hein, para dar uma diferenciação. E aqui 14 para dar essa diferenciação também. E aqui a gente pode fazer isso daqui, ó. Copiar, colar estilo, colar estilo. A gente pode fazer sem problema. Antigamente isso daqui dava um problema na hora do modo celular. Ele bugava um pouco, mas hoje em dia não tem mais problema não. Aqui parte de módulos, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 4, 1 e 1. E aqui em módulos a gente vai deixar 22. Beleza. E aqui, inicialmente, a gente vai
deixar aqui com 4, 1 e 1 também. E depois qualquer coisa, se precisar, a gente altera, a gente faz para ficar da melhor forma. Aqui eu gostei, aqui a gente vai fazer a mesma coisa também. Então, se a gente reparar, são processos muito semelhantes, né? Que a gente faz para a página ir ficando interessante do nosso gosto. Então aqui eu vou deixar alinhado ao meio aqui, e aqui eu vou diminuir para 20. E aqui a gente vai trocar o tamanho disso daqui, 22. Aqui pode ser 16 mesmo. O preço a gente vai diminuir. E aqui 16 também. E por fim, a parte de perguntas frequentes, a gente vai deixar tudo estruturado da forma que a gente tem feito pela página toda. Perfeito. E aqui, por fim, a gente só vai trocar aqui a questão dos títulos. Deixar assim 18. E aqui as respostas a gente vai diminuir todas para 14. Então eu vou fazer aqui copiar, colar estilo, colar estilo, colar estilo e o último colar estilo. Então vamos clicar aqui em atualizar. Vamos dar uma visualizada como que ficou a nossa página. Então mostrando novamente aqui rapidamente a questão, toda a estruturação aqui que a gente fez. E agora a gente vai colocar aqui, eu tenho essa extensão aqui de formato celular. Então aqui ele não vai mostrar certinho, né? Porque tem essa barra aqui que é do editor, mas a gente sabe que ficou dessa forma aqui. Os depoimentos, ó, estão perfeitos. Você pode estar pensando, tudo ficou perfeitamente alinhado e perfeitamente estruturado. Então, toda essa estruturação, percebam o tempo que a gente gastou para construir ela. Isso porque a gente pegou uma página pequena, isso porque a gente está fazendo um projeto fictício. Porque se fosse algo real, a gente iria demorar muito mais. Clicando aqui na descrição, você tem acesso ao produto e você vai evitar todo esse processo que a gente vai fazer aqui juntos. E você vai facilitar toda a construção da sua página. Então, clique no link da descrição e conheça o nosso pack Elementor Rápido.